Olá, turminha, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui de novo. Hoje nós vamos trabalhar na página 27 do livro de história de vocês, tá certo? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, que fala sobre os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Você pode observar aí na foto que os portugueses, eles chegaram no território brasileiro, eles se depararam com um povo que já tinham anteriormente, certo? Que vocês já tinham visto no assunto passado. Então, que povo é esse? Pela imagem que está passando no slide, são os índios. Então, eles se depararam com os índios. Então, gente, houve os primeiros contatos. Então, o desembarque de Pedro Álvares Cabral e sua esquadra no Brasil, ela representou o início do contato entre os povos indígenas e os portugueses, tá certo? Os portugueses, gente, eles tinham a pele clara, né, e barbas longas. Eles chegaram com roupas pesadas e coloridas, em cavalos, com armas de fogo, joias, ouros e muitos outros objetos comuns na Europa, certo? E as suas caravelas, que vocês podem observar aí. Já os indígenas, gente, eles já tinham a pele mais escura, por conta de quê? Do dia a dia, do sol, né, das plantações, ou um tom avermelhado também, certo? Em sua pele. Eles tinham cabelos lisos e tinham pouquíssimas pelos no corpo. Eles andavam nus também, os índios, né? Com os seus corpos sempre pintados de tinta natural, viu, gente? As tintas, e eles utilizavam os armamentos de madeira. Então, até aí nesse contato, nós podemos observar que o contato entre os indígenas e os portugueses, eles ocorreram de forma amigável, né? De forma amiga. Mas os portugueses, gente, eles queriam algo dos índios. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o escambo, vocês já ouviram falar? O escambo, gente, era uma prática comercial que era utilizada no passado, né? Em que eles trocavam um produto por outro. Os portugueses, eles sempre apresentavam aos indígenas produtos de baixo valor, que não tinha muito valor na Europa. Mas os índios, eles ficavam encantados quando eles viam o quê? Os chapéus, os espelhos, roupas de pano finos e algumas ferramentas, tá certo? Então, é como se eles enganavam os índios através desse escambo, dessa troca de mercadoria. Então, pelo outro lado, nós podemos observar que os índios, eles ofereciam cestos, ofereciam redes ou serviços de apresentação da terra e até mesmo o trabalho, né, para trocar por outros produtos europeus. Mas aí é que nós vamos observar agora, certo? Algo que é importante, o aumento da convivência. Os portugueses, por estarem se dando bem com os índios na foto anterior, começou a vir várias expedições, várias expedições portuguesas. Mas olha o que aconteceu. Os portugueses, eles queriam tirar algo dos índios, né? Porque eles queriam a exploração da terra, eles queriam a riqueza natural, né, daquela terra que os índios viviam. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu, gente, que tinha uma planta, certo? Que se chamava o pau-brasil. Era uma árvore de médio porte e de tronco fino, que tinha pouca utilidade, mas eles se interessaram, os portugueses europeus, eles se interessaram, sabe por quê? Porque dentro dessa árvore tinha uma tinta vermelha, uma tinta natural, que lá na Europa eles poderiam ganhar muito dinheiro
com essa tinta, né? Por quê? Porque eles poderiam usar no mercado, na confecção de tecidos e de roupas, certo? Então, gente, nós podemos ver que para eles levarem essa tinta, os índios precisavam trabalhar para eles, né? Então, eles precisavam da mão de obra dos indígenas, tá certo? Agora, nós vamos observar nesta foto, você pode ver aí os índios caídos, né? E os portugueses de pé. Por quê? Porque os portugueses, muitas vezes, eles venciam nas batalhas. Por quê? Porque eles tinham armas de fogo, ele tinha os cavalos, tinha pessoas já preparadas para a batalha, enquanto os índios não, eles não tinham um armamento da mesma forma que os portugueses, certo? Os índios, eles só tinham o quê? As lanças, o arco e flecha, então eles não eram páreo para os portugueses, por isso que eles perdiam sempre as batalhas, né, gente? E eu acho que isso não é correto. Por quê? Porque eles sempre trabalharam para os portugueses. E os portugueses só queriam tirar proveito do trabalho dos índios. Mas na próxima foto, nós vamos ver aí a Igreja Católica e o contato com os indígenas. Vamos ver qual foi o papel da Igreja Católica entrar em contato com os índios. Nós podemos ver, gente, que o catolicismo era a religião oficial do Estado português, certo? E da Igreja Católica. Foi muito importante no financiamento das expedições para o Brasil, certo? A Igreja Católica sempre ali trabalhando. Em contrapartida do dinheiro empregado, muitos missionários religiosos, gente, eles vieram para a nova colônia de Portugal, com o objetivo de quê? De catequizar, ou seja, de ensinar a população que lá já existia, tá certo? Ou seja, apresentar a fé católica e convertê-los ao catolicismo romano. Já que os indígenas tinham suas próprias religiões, tá certo? Então, a influência da Igreja Católica com contato com os indígenas, gente, foi pregar a fé deles, né? Os ensinamentos da Igreja Católica, tá certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês e que vocês possam realizar a leitura e fazer as atividades propostas no Google Sala de Aula. Um grande abraço e até a próxima!